Oi, gente, tudo bom com você? Bom, hoje a gente vai falar, eu vou falar aqui com vocês sobre um elemento que está super presente na nossa alimentação e esse elemento é representado, elemento entre aspas, né? É representado por esse símbolo aqui, ó, esse T preto dentro de um triângulo amarelo. E esse símbolo aqui, gente, ele está muito presente nos alimentos que a gente consome. Se você já foi ao mercado, eu tenho certeza que já, né? Você já reparou provavelmente, e se não reparou, tua tarefa é passar a reparar, na presença desse Tzinho aqui. Sei lá, margarina, fermento, farinha de trigo, e até em presunto, gente, no presunto de uma certa marca que tem um franguinho aí como logotipo, sabe? Tem esse símbolo aqui. E você sabe o que isso aqui significa? Se você não sabe, você vai saber agora que isso aqui significa transgênico. Significa que aquele alimento ali que você está consumindo, que você está comprando, que nós estamos consumindo, que nós estamos comprando, ele é feito com sementes transgênicas. São derivados de sementes transgênicas. E transgênico é um assunto aí que nunca sai de moda. Está sempre presente aí em polêmica, sempre presente em debates, na nossa alimentação, no nosso dia a dia. E hoje, nesse vídeo, você vai poder aprender, você vai poder entender o que isso significa. Quais os pontos positivos da utilização disso e quais, principalmente, os pontos negativos da utilização desse tipo de semente, tá certo? Desse tipo de material, digamos assim, tá bom? Já manda esse vídeo para uma galera, tá certo? Já manda esse vídeo aí no grupo lá da sua família, já manda esse vídeo aí, encaminha para uma galera aí das suas redes sociais, tá bom? Pega esse link aqui, compartilha, já curte o vídeo, tá bom? Não vou nem dizer que você não vai gostar, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Já curte esse vídeo aqui e vamos lá, porque sempre é tempo de geografia. Vem comigo, pessoal! Bom, galera, transgênico ocorre a partir da inserção de um gene de uma outra espécie e essa inserção ela precisa trazer uma valorização econômica, tá certo? Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, tá? Mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, ok? E isso, claro, é uma discussão muito mais voltada para a biologia, muito mais voltada para a química, que não é o que esse vídeo aqui se propõe. Mas é importante essa diferenciação. Então é importante a gente saber que sementes transgênicas são organismos geneticamente modificados, tá certo? São sementes que são feitas em laboratório, né? Pode ser a partir do cruzamento de sementes diferentes, da inserção tipo uma permuta de material genético, tá certo? Então, essa é uma vertente muito mais voltada para a biologia, porém, importante da gente aqui diferenciar, tá bom? E importante também da gente gravar que sementes transgênicas são feitas em laboratório. Então, não é algo natural, sementes transgênicas são estéreis, ou seja, não vai gerar uma sementinha, né? Não vai dar frutas aí com semente, nada disso, tá certo? E é aquilo, semente transgênica, o produtor compra as sementes, planta e depois ele precisa comprar uma nova leva, um novo carregamento de sementes, porque aquelas ali são estéreis, ok? E isso vai fazer, né, com que o produtor rural ele fique dependente da indústria de transgênicos, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais pra frente como uma das consequências da utilização desse tipo de semente. Bom, as sementes transgênicas, elas são resultado de evoluções tecnológicas do espaço rural. Evoluções tecnológicas essas decorrentes da chamada Revolução Verde. E aqui no Brasil, essa Revolução Verde ocorreu nas décadas de 50, mas principalmente na década de 60. A Revolução Verde, gente, o contexto dela é um contexto aí principalmente de pós-Segunda Guerra. É um contexto aí que a gente estava passando por um momento de mudança no perfil populacional, que é o chamado Baby Boom. A gente estava tendo uma elevada taxa de natalidade e uma queda na taxa de mortalidade. Essa diferença nas taxas vai fazer com que a população ela venha a crescer
crescer. E nesse momento era fundamental que a agricultura ela produzisse cada vez mais alimentos, claro, né, para alimentar essa população que estava em um forte crescimento. Então, a Revolução Verde ela tem esse objetivo, né, de aumentar a produção de alimentos para evitar aí a fome e tal. É claro, né, que isso não acontecendo, que a gente está vendo aí que mesmo com a elevadíssima produção de alimentos, a fome no mundo ela continua, inclusive aqui no Brasil, né, que é um dos maiores produtores rurais do mundo. Mas isso é assunto aí para outro vídeo. Bom, e os transgênicos, né, eles são resultados da chamada biotecnologia, que é uma marca da terceira revolução industrial, né, uma marca aí do meio técnico, científico, informacional, como o geógrafo Milton Santos ele vai trazer na sua coletânea, nas suas obras. E quando a gente trabalha, quando a gente fala, né, sobre biotecnologia, a gente está falando de sementes selecionadas, enxertos em plantas, cruzamento induzido de espécies diferentes e transgênicos, tá certo? Então, um desses braços aí da biotecnologia, que a gente vai trabalhar hoje, é a questão dos transgênicos, né? E tem pontos positivos e tem pontos negativos, né? Até porque também se não tivesse pontos positivos, isso não seria utilizado hoje, né? O Brasil não seria aí um dos maiores produtores de transgênicos no mundo, tá certo? Bom, como agora, né, um dos pontos positivos, tem uma lista, claro, né, de pontos positivos, eu vou trazer aqui alguns para vocês. Bom, o primeiro deles é o crescimento mais rápido da planta. As plantas elas crescem mais rápido e com isso, obviamente, a gente vai ter aí uma elevação de produtividade. Vai se produzir mais em uma quantidade de tempo menor. Ótimo aí para o mercado, né? Lógico. Um outro ponto é que vai ter uma duração maior. Imagina você comprar um tomate, e hoje, né, tá caro a beça, você comprar um tomate e esse tomate demorar mais tempo para estragar. Olha que beleza, né? O sonho de qualquer pessoa. Mas vamos lá, né? A que custo que isso acontece, né? Por que isso acontece? Como que você pega uma planta e muda as suas características genéticas aí para fazer com que ela dure mais tempo na geladeira, né? Uma duração maior, né? Aí a gente vai ter, né, um caráter mais produtivo e tal. Plantas mais resistentes a pragas, solos ácidos, condições climáticas. Imagina, sul do Brasil. Acontece um evento de uma grande geada que faria com que os produtores rurais perdessem grande parte aí da sua safra. E se as coisas forem plantadas a partir de sementes transgênicas, olha que beleza! Essas sementes elas iriam, vamos dizer assim, ser mais resistentes a essas variações climáticas. Ou então, solos aí da região centro-oeste, né, solos do Cerrado, e centro-oeste, a região do Brasil, né, que tem a maior proporção de plantação de soja, que são, e as sementes e solos da região centro-oeste do Brasil são solos ácidos, e aí você tem plantas que são mais resistentes a essa característica do solo. Né? Não tem como a gente desassociar, obviamente, a necessidade, né, da agricultura com relação ao solo, enfim, né, a fertilidade do solo, as condições naturais do solo, mas aí você tem uma semente que é mais resistente a solos ácidos. Ou seja, o produtor, né, ele se vê livre das intempéries. Ah, tá chovendo muito? Tá tendo uma temperatura mais elevada do que o normal? O solo é mais ácido do que o normal? Do que o necessário? Do que o ideal para o cultivo? O transgênico resolve. Olha que melhor dos dois mundos, 3 mundos, 4 mundos, enfim, se tem, né? Aí, a galera que produz essas sementes transgênicas também alegam aí melhorias nutricionais. Alegam aí que os produtos transgênicos, eles vêm, vamos dizer assim, com um plus nas questões aí nutricionais, né? Vem com mais nutrientes, porque eles estão super preocupados com a saúde da população, né? E aí, então, bota mais nutrientes aí para a população, então viram alimentos mais nutritivos, ok? E uma outra coisa, que tipo assim, uau, menor uso de agrotóxicos. Então são plantas mais resistentes
ao agrotóxico. Olha que bacana! Só que isso vai gerar também uma série de consequências que são consequências negativas. Milton Santos ele vai trazer, gente, importante trazer isso aqui também, principalmente para você, vestibulando, você que vai prestar Enem e tal. Tem um geógrafo super conhecido, né, que é o Milton Santos. Ele vai trazer, na sua análise do espaço, ele diz que o espaço ele evolui conforme as técnicas, né? O espaço é o resultado da evolução das técnicas, espaço geográfico. E o meio técnico, científico e informacional, que é a parte mais evoluída, que é o processo, né, que é a fase mais evoluída do espaço, que é o que a gente vive agora e tal, ele vai trazer uma das características que é a substituição da natureza natural, né, do natural, pelo artificial. Nem esse artificial como resultado do avanço das técnicas, do avanço da tecnologia. Então, a natureza ela sendo substituída cada vez mais por características artificiais, né? Isso está presente no livro dele, A Natureza do Espaço, enfim, na sua obra como um todo, tá certo? E aí, essa substituição do natural pelo artificial, embora se tenha um discurso extremamente benéfico, um discurso aí de avanço tecnológico para a população, que isso vai ser necessário, que isso é altamente produtivo, que isso vai baratear o preço dos produtos para a população, para o produtor, enfim, isso traz também consequências negativas. E são elas que a gente vai elencar e vou explicar aqui, não todas, claro, né? Mas algumas delas aí para vocês. Bom, gente, com relação aos pontos negativos da utilização de agrotóxicos, o primeiro ponto é a questão da redução da biodiversidade. Lá no começo do vídeo, eu falei que as sementes transgênicas, elas são sementes estéreis, ou seja, são sementes que não vão gerar sementinhas, vamos dizer assim, né? E isso, claro, vai trazer um fortíssimo impacto para a questão aí da biodiversidade, né? A falta dessas sementes naturais vai fazer com que a biodiversidade ela seja diretamente afetada, né? A produção de sementes naturais, que é a própria questão do solo, a própria questão das pragas realmente, né? Que fazem parte aí dessa questão da biodiversidade, isso vem a ser diretamente alterado, né? E com relação às pragas, a gente tem a questão de superpragas, que aparece também como um fator negativo. Como assim superpragas? Bom, você produz uma semente que vai dar uma planta que seja mais resistente a pragas. Aquelas pragas, né, que são como conhecidas, né, as pragas aí normais, naturais. O que acontece? Dentro de um processo evolutivo, as pragas elas vão, vamos dizer assim, ficando mais fortes, entre muitas aspas, né? A gente vai ter um processo de seleção, onde aquelas que são mais fortes, elas vão sobrevivendo e tal. E aí, com isso, com plantas mais resistentes a pragas naturais, essas pragas elas tendem a evoluir para poder se alimentar daquela planta, né? Então a gente vai ter aí um processo, uma geração, vamos dizer, de super pragas, né? Pragas que são mais resistentes aos agrotóxicos ou pragas que são mais resistentes a essas plantas originadas aí de sementes transgênicas, tá? E claro, além, obviamente, da questão da saúde humana, enfim, né, a utilização de transgênicos, né, pode gerar na saúde humana mais alergias, resistência a antibióticos. Tem alguns estudos que apontam aí que a longo prazo, né, geram doenças mais sérias, né, com a própria questão do câncer aí que é citada em alguns estudos. A questão dos estudos também é um ponto muito importante da gente colocar, porque a gente tem estudos tanto a favor da utilização, do consumo de transgênicos, quanto estudos que são contra. E isso traz aí uma confusão muito grande, né, para quem for pesquisar, enfim, porque os estudos, aqueles que são contra, ele não aparece tanto, exatamente porque ele vai de encontro, ou seja, estabelece uma relação de conflito com a lógica dominante dos transgênicos. E muitas vezes os estudos que são a favor são feitos através de entidades que têm como objetivo propriamente defender a utilização de transgênicos.
Então a gente tem aí, assim como também estudos de laboratório, né, que muitas vezes são encomendados pelos próprios laboratórios produtores de sementes transgênicas, e estudos de laboratório que são realmente encomendados no sentido de mostrar a eficiência desse produto, ou seja, um resultado com um resultado já pré-definido, beleza? Assim como as sementes transgênicas, né? Bom, e aí a gente tem a questão do produtor. O produtor rural, ele acaba se tornando dependente das indústrias produtoras. Por exemplo, as sementes transgênicas, elas são estéreis, e isso vai fazer com que o produtor, a cada nova safra, ele precise comprar mais sementes. E essas sementes, elas são produzidas quase com o monopólio delas, né? Ué, como que isso pode ser visto? Por exemplo, a principal empresa no Brasil que produz sementes transgênicas é a Monsanto, que é conhecida também por questão de agrotóxicos e tal. A Monsanto, ela produz uma semente de soja chamada Roundup Ready. Tá aparecendo aqui o nome, né? Aqui. Essa semente, ela é pronta para a utilização de um herbicida, que também é produzido pela Monsanto. Abrindo parênteses aqui, gente, é importante a gente destacar que o Brasil é o principal, o maior, melhor dizendo, consumidor de agrotóxicos a nível mundial. Isso desde 2008. E também, né, desde 2008, a gente tem aí uma utilização enorme, massiva aí de sementes transgênicas. As sementes transgênicas não começaram a ser utilizadas em 2008, né, começou antes, porém, em 2008 a gente tem aí um boom dessas sementes. E ao mesmo tempo que em 2008, nesse mesmo ano, a gente tem o Brasil alcançando o topo no ranking de utilização de agrotóxicos. Coincidência? Eu acho que não, né, gente? Mas fica aí o questionamento para vocês. Então o pequeno produtor, ele se vê numa sinuca de bico, né? Porque aqueles produtos naturais tendem a ficar mais caros e com isso, e ao mesmo tempo, né, melhor dizendo, as sementes transgênicas que já são naturalmente caras, elas ficam sob monopólio aí de uma, duas, três, né, monopólio entre aspas, uma, duas, três aí produtoras, né? No Brasil a gente tem a Monsanto, não só um brasileiro, claro, mas que dominam aí esse mercado de produção de transgênicos. A Monsanto, a BASF, a Bayer, né? Aquele lema, né? Se é Bayer é bom. Então, Monsanto, a BASF, a Bayer, né? Que são grandes produtoras de sementes transgênicas e também são grandes produtoras de agrotóxicos, né? Nada é por acaso, não tem aí uma associação do nada, né? Não é um negócio, não é uma coincidência do destino isso, né? E aí também, um dos pontos negativos, um outro ponto negativo é a alta utilização de agrotóxicos. Ué, Milaisa, mas você falou que a utilização de agrotóxicos ela é baixa, né? Um dos pontos aí positivos que as empresas colocam, que os laboratórios colocam, é a baixa utilização de agrotóxicos. Mas agora tu tá me dizendo que as empresas que a utilização de agrotóxicos é alta, essa palavra não sai, né? A utilização de agrotóxicos é alta, e aí com isso é um fator negativo. Como isso pode ser possível? Bom, galera, já que a planta ela se torna mais resistente, é aquilo que eu falei lá na lista lá de fatores positivos. As plantas se tornam mais resistentes a pragas, mais resistentes às condições climáticas e tal. E isso vai gerar consequências negativas. Se a planta é mais resistente a pragas, a gente vai ter o desenvolvimento de superpragas, né? Através de processos naturais mesmo, né? De sobrevivência, de adaptação, melhor dizendo. E aí a mesma coisa acontece com relação aos agrotóxicos. Se a gente tem plantas que são mais resistentes a agrotóxicos, o que vai acontecer? Para eliminar pragas, vai se utilizar mais agrotóxicos nessas plantas. Então, o consumo de agrotóxico, ele não é menor. Muito pelo contrário, ele é maior.
né? A gente tem herbicidas, inseticidas, fungicidas, e dentro dos herbicidas, um dos mais utilizados no Brasil, aliás, o mais utilizado no Brasil é o glifosato. Esse glifosato, ele é base para vários outros agrotóxicos que são utilizados aqui. Ele é proibido, essa substância ela é proibida na União Europeia, porém ela continua sendo utilizada aqui, né? Claro que na União Europeia nada disso, tal, mas ela continua sendo utilizada aqui, né? Isso, claro, vai na questão da contramão da produção orgânica, da produção mais voltada aí realmente para cuidados com a saúde, enfim, né? Dos produtos que mais utilizam agrotóxicos, a gente tem a soja, o milho e o algodão. A soja, gente, de toda a produção brasileira, cerca de 92% vem a partir de sementes transgênicas. O milho, cerca de 90%, e o algodão, mais ou menos aí 50% de toda a produção. Isso no Brasil. No mundo, a produção total de soja no mundo, 75% dela é a partir de sementes transgênicas. Do milho, 32%, cerca, né? Isso claro, né? Números mais gerais. Cerca de 32% da produção mundial é a partir de sementes transgênicas, e o algodão, né, vai nessa base aí também. Então, as principais culturas no Brasil, né, soja, milho, algodão, mas principalmente a soja, ela é uma grande utilizadora de agrotóxicos. E no Brasil, como eu acabei de falar, cerca de 92% da produção total de soja é a produção a partir de sementes transgênicas, tá certo? Esses dados, gente, eles estão presentes num dossiê que foi publicado pela Fiocruz, se não me engano, em 2020. Mas vai estar aqui nas fontes, aqui na descrição do vídeo. E mesmo com toda essa questão negativa, a gente ainda pode consumir? Bom, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, sim, a gente pode consumir isso. A partir de 2001, a OMS, ela disse, ó, bacana, pode consumir, beleza? A ONU, a partir de 2004, dá o aval do consumo também. E o Brasil, a partir de 2005, também dá esse aval. E em 2005, no Brasil, a gente teve aí a Lei de Biossegurança. Essa Lei de Biossegurança, ela diz que todo produto feito a partir ou com sementes transgênicas precisa apresentar esse símbolo aqui na sua embalagem. E é aquele símbolo que quando você for no mercado, você vai começar a olhar as embalagens e ver se tem isso aqui, tá certo? Esse símbolo aqui, padrão, significa que aquele produto foi feito com sementes transgênicas, né? A partir de sementes transgênicas, ok? E aí, como eu falei, soja, a maior parte do Brasil é produzido a partir de transgênicos. Milho, a mesma coisa, grande parte, né? No Brasil, maior parte, 90%, é produzido a partir de transgênicos. Então não se espante, né? Se você vê derivados do milho com esse símbolo aqui, tá certo? Em 2015, 2016, assim, tava rolando no Congresso um projeto, né, de lei que tinha como objetivo retirar esse símbolo das embalagens. E por que isso? Porque a população estava vendo aquele símbolo e ficava, pelo fato de não conhecer, e mesmo conhecendo, né, quem conhece muitas vezes não consome, a população, pelo fato de não conhecer essas sementes e tal, de onde vem, como é que se faz, o que acontece e tal, ela não estava consumindo, não estava consumindo não, né? Os dados estavam mostrando uma queda no consumo de sementes de produtos feitos a partir de transgênicos. E isso estava reverberando negativamente na questão das indústrias transgênicas, nos produtores que utilizam essas sementes e tal. E aí, com o objetivo de fazer com que a população volte a consumir os produtos com transgênicos, a ideia era o quê? Retirar esse símbolo das embalagens. Não retirar da embalagem que o produto foi feito com transgênico. Só que ia estar naquelas letras miúdas, assim, que ninguém lê, sabe? Ia estar ali. E isso, claro, né, isso até o momento não passou, né, isso não foi aprovado no Congresso, porque isso iria retirar o direito da população de saber a procedência do alimento que ela consome, tá certo? Bom, galera, espero que
vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido explicativo, que ele tenha esclarecido várias coisas aí pra vocês sobre o uso de transgênicos, tá certo? Os impactos, por que se usa, por que das polêmicas em que envolvem a utilização desse tipo de semente, tá certo? Bom, já deixa seu like aqui, né? Já se inscreve no canal também, tá bom? Ativa o sininho, que toda semana a gente tem vídeos novos aqui, tá bom? Beijão pra você, fica ligado por aqui e tchau, tchau. Cuidem-se!